coisa boa estarmos juntos nesta tarde para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus e o que Deus tem para nós. Parabéns pela iniciativa deste encontro, que tem sido semanalmente uma fonte de inspiração para tantas pessoas. Eu quero ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Versículos 14 e 15, apenas a introdução desta oração que Paulo faz, é a segunda oração que ele faz nesta carta aos Efésios, ele que estava preso na cidade de Roma, ele que impossibilitado de visitar as igrejas, escreve cartas para as igrejas, e aqui ele faz uma oração, e eu vou pegar apenas a introdução desta oração, para servir de tema para a nossa palavra aqui hoje à tarde. Efésios 3, 14 e 15 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Fundamentado nesse versículo 14, eu gostaria de evocar uma frase já conhecida de vocês, mães, mulheres, servas de Deus, que tem circulado o Brasil todo, e o tema é esse: mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Há momentos na vida em que a urgência do pedido nos leva a nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Há momentos na vida em que as circunstâncias nos levam a nos quedarmos aos pés de Deus. E eu estou absolutamente seguro e certo de que nenhuma causa é mais urgente do que a causa da nossa família, a causa dos nossos filhos. Nós vivemos num mundo distraído com muitas outras coisas. Nós talvez gastamos a maior parte do nosso tempo correndo atrás de coisas. Nós investimos nossa maior energia para construir coisas, para largar o nosso patrimônio. Mas o que vai permanecer não são coisas. Coisas vão ficar. Coisas vão ser combustível para o fogo. Quando Jesus voltar, as obras que nós tivermos construído vão perecer. Mas a nossa família vai ficar. A nossa família é o nosso verdadeiro tesouro. A nossa família vale mais do que coisas. Entendendo isso, nós deveríamos investir o melhor do nosso tempo, a maior energia e os nossos maiores esforços para lutar pela nossa família, maiormente pelos nossos filhos. O apóstolo Paulo entendeu que Deus é aquele que toma o nome de toda a família no céu e na terra. Conceito de família me remete para Deus, porque Deus é o Deus Pai, Deus é o Deus Filho, Deus é o Deus Espírito Santo. Sendo um só Deus, subsistem três pessoas em plena comunhão, servindo para nós de exemplo e de modelo do que é nos relacionarmos em profunda comunhão. Então, pensando nesta oração do apóstolo Paulo, eu gostaria que nós olhássemos aqui alguns princípios. Mães de joelhos, para que tenham os filhos em pé, são aquelas mães que na correria da vida, no trânsito complicado de São Paulo, na agenda congestionada do lar ou do trabalho fora do lar, são mulheres que encontram tempo e priorizam a intercessão pelos filhos.
Se nós não agendarmos, nós não teremos tempo. Porque a sua e a minha vida, todo dia, vive essa tensão do urgente e do importante. O urgente grita aos nossos ouvidos. Ele bate a nossa porta e ele não tem paciência para esperar. Mas nem tudo que é urgente é importante. Você recebe um convite para ir numa festa, é urgente. Um amigo liga para você convidando para um churrasco, é urgente. E às vezes você sacrifica no altar do urgente o que de fato é importante. Telefone toca é urgente. E quantas vezes nós despendemos mais tempo com o urgente do que com o que de fato é importante? O nosso relacionamento com Deus em favor da nossa família. De nos colocarmos na brecha em favor dos nossos filhos. Eu fico imaginando, por exemplo, a história de uma mulher como Susan Wesley. Hoje quase que é inconcebível dentro da nossa cultura de cidade e da conjuntura em que vivemos, uma mulher ter 19 filhos. Não é verdade? Vocês imaginam isso para vocês? Imaginam isso para as filhas de vocês? É impensável para nós hoje isso. E eu fico imaginando o que é que uma mãe cuidando de 19 filhos. Se essa mulher tem agenda. Se essa mulher tem tempo. E uma coisa que mais me marca na biografia de Susan Wesley, que embora tivesse 19 filhos, todos eles sabiam de uma coisa. 1 hora dessas 24 horas do dia, ela trancava a porta do seu quarto. E nenhum filho tinha a liberdade de bater a porta. Todos sabiam que ela estava ali de joelhos, para que os filhos ficassem de pé. Foi essa mãe que influenciou talvez a figura mais expressiva da igreja no século XVIII, John Wesley. Foi essa mãe que, apesar de tanta correria da vida, tinha tempo para aconselhar o seu filho, escrever para o seu filho e influenciar a igreja da Inglaterra através de suas cartas. Mas que encontrou tempo para orar pelos seus filhos. Mas eu não estou falando apenas para mães, eu estou falando para pais também. E me lembro a história de Jó. Jó era o homem mais rico da sua geração. E a Bíblia quantifica os bens que ele possuía. E vocês sabem que quanto mais propriedades e bens tem uma pessoa, mais ocupada ela é. Porque as coisas nos sugam. Administrar, cuidar. Isso tudo toma seu tempo. Mas a Bíblia diz que Jó orava por todos os seus filhos de madrugada. Chamava-os, confrontava-os, aconselhava-os, acompanhava-os, não abria mão, mesmo sendo eles adultos, e mesmo não morando eles mais debaixo do seu teto, de tal maneira que o nosso trabalho de intercessão pelos nossos filhos não se encerra no dia que eles se casam, no dia que eles batem asas do ninho. Deus está procurando mães que se coloquem de joelhos em favor dos seus filhos, que tenham tempo, que tenham agenda, que façam agenda para esse propósito sublime. Segundo lugar, mães de joelhos, filhos de pé. Deus está procurando também mães que não apenas encontrem tempo, mas que não desistam, porque é diferente. É diferente. Às vezes nós começamos a orar, mas não temos sequência, não temos perseverança, não temos constância. E sabe, irmãos, de todos os exercícios espirituais, talvez nenhum deles exige mais de nós do que a oração. Nós temos maior facilidade de dizer, está faltando alguma coisa aqui em casa? Dá para ir no supermercado? Dá. Você pega o seu carro, meia hora para lá, meia hora para cá, isso não custa nada para você.
Mas você entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o seu joelho, ficar 1 hora em oração, isso custa muito para você. Agora, quando você ora e a resposta não chega, com a urgência que você requer, ou que você espera, é outro desafio. Será que eu vou continuar, Senhor? Até quando, Senhor? E talvez alguns de vocês aqui já estão orando pelos seus filhos há anos. E talvez alguns de vocês aqui, e não obstante estarem em oração há anos, ainda não viram nenhum sinal do favor divino em mudar o coração do filho, em mudar o coração da filha, em mudar o cenário espiritual da sua casa, em dar para você um sinal da conversão do seu marido. E quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a história, me encanta, por exemplo, a atitude daquela mulher Ciro-fenícia. Ela recorre a Jesus, e Jesus fica em silêncio. Os discípulos se aproximam de Jesus, o Senhor despede essa mulher, está incomodando. Agora imagine você estar clamando com urgência por uma filha que está passando um momento amargo, se sentir dispensada, se sentir um objeto descartável. O silêncio de Jesus aflige o coração daquela mulher. E quando Jesus abre a boca, ainda não encoraja, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E essa mulher, apesar de uma situação tão adversa como esta, diz: eu só quero as migalhas que caem da mesa. E o Senhor disse: grande é a tua fé, mulher, seja feito conforme a tua fé. E naquele momento, a filha dela, que estava endemoniada, foi liberta, porque ela teve uma atitude que Jesus quis destacar: a perseverança no pedido. Perseverança. A outra mãe que na história é muito notória foi a mãe de Aurélio Agostinho. Mônica orou nada menos do que 30 anos em favor de Agostinho. Ele era um homem muito culto, ele era um professor de oratória, ela era um grande pensador da sua época, mas era um homem devasso. E a sua mãe orava insistentemente, regularmente, perseverantemente, e fez isso por 30 anos. Que mãe teria estrutura emocional, espiritual, para perseverar em oração tanto tempo? Mais tarde, com a conversão de seu filho, Ambrósio disse o seguinte: um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Perseverança. Perseverança. Há um exemplo que me marca profundamente, e esse livro, quando li, abençoou muito a minha vida, do pastor batista Tim Cymbala. Pastor Tim Cymbala é pastor no Brooklyn, lá em Nova York, e ele estava no momento assim mais otimista do seu ministério. A igreja já passava de 5.000 membros. A igreja tinha uma área da música muito conhecida em toda a América. Mas vocês sabem que as bênçãos espirituais vêm acompanhadas também de batalhas espirituais. Às vezes, o inimigo tenta retaliar-nos. E a maneira mais profunda de retaliar contra nós é atingir os nossos filhos. E então um dia o pastor Tim Cymbala chegou em casa, e a sua filha adolescente, a primogênita, disse para ele assim: papai, eu estou saindo de casa, não quero saber da igreja, não quero saber de Bíblia, quero curtir a vida. Imagine o que é um pai, pastor, escutando isso de uma filha adolescente. E ele pediu, ele insistiu, mas não adiantou. A menina botou uma mochila nas costas, saiu o portão afora. Pastor Tim Cymbala chegou a pensar em largar o ministério. Um dia um colega dele liga para ele da Flórida e disse assim: pastor, esquece essa menina, toca a sua vida.
Ela não está nem aí com você. Mas aqui está um ponto crucial. Como é que você vai para o trabalho tranquila, sabendo que um filho, uma filha está desviado do Evangelho? Como é que você vem para a igreja em paz, sabendo que dentro da sua casa tem alguém que se afasta e vira as costas para Deus? E então o pastor Tim Cymbala narra que um dia ele foi para a igreja e numa vigília de oração, uma irmã se levanta e disse assim para ele: pastor Tim Cymbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E ele diz que naquele momento os crentes deram as mãos, fizeram um grande cordão de isolamento ao redor dos bancos, e aquele templo se transformou numa sala de parto, de soluços, de gemidos, de lágrimas. Quando ele retorna para casa de madrugada, ele disse para sua esposa assim: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, a campainha toca, bem de manhã, a mãe foi à porta para abrir, era sua filha, em lágrimas. Ela entra para dentro da casa, vai ao quarto onde estava o seu pai, agarra-se aos pés do pai e diz: papai, me conte o que aconteceu há 2 dias de madrugada. Eu estava em casa, fui acordada, tomada por uma profunda convicção de pecado, parece que escamas caíram dos meus olhos. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para minha família, eu estou de volta para a minha igreja, eu estou de volta para o meu Deus. É muito importante nós entendermos que precisamos perseverar em oração, ainda que agora você não esteja vendo nenhum sinal de mudança, persevere, porque quem age é Deus, e quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão de agir. Mães de joelhos, filhos de pé, são mães que têm coragem de consagrar seus filhos para cumprirem o propósito e a agenda de Deus. O que eu estou falando parece ser muito óbvio, mas não é não. A nossa geração hoje aspira grandes coisas para os seus filhos, mas grandes coisas à luz do mundo. Quero que meu filho seja um grande profissional, seja um grande empresário, ou seja alguém de ponta na área da ciência ou da educação, que alcance o pináculo da pirâmide social, que seja alguém aplaudido pelo seu conhecimento, pelos seus talentos, pelos seus dons, pelas suas conquistas. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que nós temos um pouco de dificuldade de dizer: Senhor, manda obreiros para a tua seara, mas se possível, manda os filhos dos outros, o meu não, deixa o meu tranquilo. Manda missionários, Senhor, mas que não passe pela minha casa. Qual foi a última vez você que está aqui hoje orou a Deus para Deus levantar seu filho, sua filha, seu neto, sua neta para a sua obra? Deixa eu pensar com você sobre a mãe de Ashbel Green Simonton. Foi um missionário pioneiro que veio aqui para o Brasil em 1859 para plantar a que nós chamamos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele era o filho caçula. Eram 9 irmãos. Seu pai era um presbítero. Seu pai era médico. Seu pai era deputado, já por 2 legislaturas. E quando aquele menino nasceu, caçula, seus pais tomaram a decisão de consagrá-lo para a obra de Deus. E o que eu acho bonito quando você estuda a história é que Deus honra essa atitude de pai e mãe, desse desejo do coração. E quantos que foram levantados por Deus como expressão da resposta de Deus à oração dos pais, que com amor disseram: Senhor, aqui está no teu altar o melhor que nós temos, te entregamos. Pensa comigo na história da Ana.
que era uma mulher estéril, e que chorava na presença de Deus, mesmo que o soluço era para dentro, porque ela só balbuciava, mas ao mesmo tempo que ela só balbuciava, ela despejava em catadupas a sua alma na presença de Deus. E ela fez um voto para Deus, mesmo não podendo ter filhos, mesmo sendo estéril: se tu me deres um filho varão, eu te darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe o que significa isso? Ele vai ser consagrado como um nazireu desde o ventre. Eu quero que ele te pertença desde o ventre. Eu quero consagrá-lo antes mesmo dele nascer. Ele vai ser teu para cumprir a tua agenda e os teus propósitos, e não os meus sonhos. O que eu acho curioso é que Deus responde à oração de Ana. Deus se lembrou de Ana. Deus abriu o ventre de Ana. Ana concebeu, deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Mas preste atenção, quem era o sacerdote na época? O sacerdote Eli. Como é que ele estava? Avançado em idade. Quem eram os filhos dele? Rofini e Finéias. Como é que eles eram? Homens, filhos de Belial, homens devassos. Olha aí uma boa desculpa para antes: Senhor, eu prometi, mas sinto muito, mas na mão daqueles caras lá, não vou entregar o meu filho não. Eu vou cuidar dele. Mas ela fez a promessa e cumpriu a promessa, e Deus honrou a atitude de Ana, a ponto do seu filho Samuel ser o maior profeta, o maior sacerdote e o maior juiz da história de Israel, o homem que chamou de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Mães de joelhos, filhos de pé, são mães que ousam consagrar seus filhos para Deus. Mas deixa eu levantar aqui um quarto aspecto. Mães de joelhos, filhos de pé, são mães que têm coragem de, se preciso for, se sacrificarem, para que seus filhos vivam na presença de Deus. Eu sei que pedir para uma mãe se sacrificar pelo filho, isso é o óbvio ululante, não é não? Isso é o óbvio ululante. Como diz o outro, se tiver apenas um ovo para fritar, a mãe diz assim: eu estou sem fome. Mas, eu não estou falando nem desse tipo de sacrifício. Eu comparo a mãe com o pelicano. Dizem os estudiosos do pelicano que quando ele sai para procurar comida para os filhos que estão no ninho e não encontra, ele rasga o seu próprio peito com o bico e alimenta os seus filhotes com o seu próprio sangue. Para mim esse é o retrato de uma mãe. E eu tenho certeza que todas vocês ou já fizeram, ou fazem, ou fariam isso pelos seus filhos. Mas eu fico olhando a minha própria história, porque às vezes uma mãe não precisa ser uma mulher intelectual para ter uma compreensão profunda da vida. A minha mãe era uma mulher analfabeta. A minha mãe nunca teve o privilégio de sentar num banco de uma escola. Mas eu posso garantir a vocês que nenhuma pessoa influenciou mais a minha vida do que minha mãe. Eu conheci poucas pessoas tão sábias quanto ela, no discernimento espiritual. Conheci poucas pessoas mais generosas do que ela.
mesmo morando na roça, ela ia para a cidade fazer compras, e ela comprava 10 vezes mais do que ela precisava para ela. E quando nós perguntávamos, para que esse exagero? Ela respondia, porque eu tenho muita gente para ajudar. E ela ia repartindo, com alegria, com entusiasmo, com prazer. Quando ela precisou fazer uma opção entre a vida dela e a minha, porque ela estava grávida e o médico disse, ou você ou o bebê, porque o bebê não vai sobreviver, está em agonia de morte, ou sacrifica a criança, ou você morre com ela. A minha mãe optou em não descartar-me do seu ventre. Ela diz, estou pronta a morrer com ele, estou pronta a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E foi nessa conjuntura que ela me consagrou para Deus. E foi nessa conjuntura que Deus ouviu a voz dela. E foi nessa conjuntura que eu nasci. E quando eu olho para a minha história, eu fico muito emocionado, porque o lugar que eu nasci é o mesmo até hoje. Tem a mesma quantidade de casas até hoje. É uma roça, e tem um patrimôniozinho perto. Na história daquele patrimôniozinho, nunca ninguém tinha saído dali para estudar, nunca. E por providência de Deus, com 8 anos de idade, eu entrei na escola, para ser alfabetizado. 4 anos depois, eu estava terminando o primário. E eu que nunca tinha dormido uma noite fora de casa. E eu que com 12 anos nunca tinha visto uma televisão. E eu que com 12 anos de idade nunca tinha visto uma cidade. E eu que com 12 anos de idade nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. E eu com 12 anos de idade subi na carroceria de um caminhão. E fui morar a convite da minha professora, na Grande Vitória. Passando momentos dificílimos. De dormir chorando de fome, por entender que Deus tinha um plano na minha vida, e eu queria estudar. E a minha mãe nunca me contou o projeto dela com Deus, porque no coração dela, embora fosse uma mulher analfabeta, ela era sábia, dizendo, se eu falar para o meu filho o compromisso que eu fiz, ele vai se sentir no compromisso de fazer o que eu fiz com Deus, e ele pode correr o risco de ir para um seminário, ser pastor, sem um chamado claro de Deus na sua vida. No dia que Deus me chamou para o ministério, e eu fui contar para ela, disse, filho, desde o ventre, eu estou orando por esta causa. O que está acontecendo hoje é resposta da minha oração, do meu compromisso que eu fiz com Deus. Uma mãe de joelhos, filhos de pé, é uma mãe que está pronta a abrir mão, se preciso for, da sua própria vida, para que os seus filhos cumpram o propósito de Deus na história. Quinto lugar, uma mãe de joelhos, filhos de pé, é uma mãe que não desiste jamais de ver os seus filhos salvos, pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Eu sei que ser filho de crente não significa ser crentinho. Eu sei que muitas vezes, biblicamente, historicamente, você tem pais piedosos e filhos rebeldes. Ao mesmo tempo que você também tem pais rebeldes e filhos piedosos. Às vezes a providência de Deus nos leva a esse momento difícil de ter filhos e os filhos não querem saber de Deus. Mas o que é importante é que uma mãe que está pronta por esta causa, eu me coloco de joelhos, é aquela mãe que diz o seguinte, eu não abro mão da salvação dos meus filhos, eu não desisto da salvação dos meus filhos.
Eu não aceito passivamente a decretação da derrota na vida dos meus filhos. E essa é uma coisa que faz diferença. Eu conheço muitos pais, muitas mães que já desistiram, que já se acomodaram, que já não oram mais, que já não choram mais, que já não lutam mais. E fico olhando a história de Davi, por exemplo, quando ele chega em Ziclag e vê que a sua família e as famílias de seus homens foram levados cativos pelos amalequitas. O que a Bíblia nos ensina é que Davi orou, que Davi chorou, que Davi se angustiou, que Davi orou, que Davi lutou, que Davi tomou de volta. Em outras palavras, em nome de Jesus, não permita passivamente no seu coração que seus filhos andem longe de Deus, sem que você chore por eles, sem que você ore por eles, sem que você jejue por eles, sem que você lute por eles, sem que você veja um sinal do favor de Deus na vida deles. Pense comigo na história de Joquebede. Quando Joquebede ficou grávida, se fosse menino, eu já estava sentenciado de morte. A ordem era esse: mate. A ordem era: jogue no Nilo para os crocodilos. Aquela mãe não aceitou passivamente a morte, a decretação da morte do seu filho. Irmãs, Deus honra isto. Deus vê o coração, Deus vê a motivação, Deus vê a disposição. Eu não sei quantas de vocês aqui têm filhos que ainda precisam se voltar para Deus. Tem alguma mãe aqui que tem filho que precisa voltar para Deus? Tem? Tem algumas? Em nome de Jesus, não abra mão disso. Não desista disso. Não desista disso. Você não criou filhos para o cativeiro. Você não gerou filhos para a morte. Você não gerou filhos para povoar o inferno. Seus filhos são herança de Deus. Não desista deles em nome de Jesus. De Jesus. Talvez demore, mas persevere. Persevere. Há uma história que, desde que li, marca muito a minha vida. É a história de uma mãe na cidade de Londres. E aquela mãe, um dia é abordada pela sua filha única, dizendo assim: mamãe, a senhora me ensinou os caminhos de Deus, mas eu quero curtir um pouco a vida. Eu quero saber o que está do outro lado. Eu quero saber o que é que está pulsando lá fora. Então eu vou sair de casa. E a mãe, com muita tristeza e dor, disse: não, filha, você não pode ir. Você é minha filha única. Você é a minha única companhia. Eu criei você no Evangelho. Disse: minha mãe, eu não quero ficar em casa. Eu não vou ficar em casa, eu vou embora. E quando aquela menina estava saindo, num impulso maternal, aquela mãe corre no quintal, pega uma flor, uma rosa branca, e disse: filha, leve essa rosa com você. Na sua caminhada pela vida fora, onde você ver uma rosa branca como esta, lembre-se, sua mãe está aqui orando por você, chorando por você, jejuando por você, aguardando a sua volta para casa e a sua volta para Deus. A menina pegou a rosa, botou na mochila, foi embora. Passaram-se vários anos. Aquela moça mergulhou nas sombras mais escuras das trevas do pecado. Chegou o momento que aquela menina pensou em suicídio. E ela estava sobre uma das pontes do rio Thames, em Londres, pensando em se atirar dali para baixo. Quando passa um pregador, vê o semblante abatido dela, a cumprimenta e ela não responde. E o pregador passou, deu mais alguns passos, constrangido pelo próprio Espírito de Deus, ele retorna a moça. E curiosamente ele tinha acabado de ganhar um botão de rosa branca e colocado na lapela do paletó. E ele no impulso disse: filha, eu não sei quem é você,
mas eu gostaria de lhe dar um presente. Pegou o botão de rosa, disse: eu quero lhe presentear com esse botão de rosa. A moça pegou o botão, as lágrimas começaram a rolar no seu rosto, e ele disse: eu estou indo pregar na igreja aqui logo depois da ponte, você é a minha convidada. Quando ele começou a pregar, a moça entrou, sentou-se no último banco. Quando ele terminou de pregar, a moça em lágrimas foi à frente, entregando a sua vida para Jesus. E naquele mesmo dia, aquela moça toma o caminho de volta para casa, voltando para sua mãe, voltando para o seu Deus. Você e eu não podemos abrir mão da salvação dos nossos filhos. Mas eu quero concluir. O último ponto que eu gostaria de pensar com vocês é que uma mãe de joelhos, filhos de pé, é uma mãe que se empenha, que se esforça para proteger os seus filhos dos predadores. Nós temos muitos perigos e ameaças que rondam os nossos filhos. Eu acho que vocês vão de concordar comigo que nós vivemos no melhor dos mundos e no pior dos mundos. A geração nossa, de algumas de vocês, com a minha idade, foi uma geração que não teve tantos bens de consumo à disposição. Não sei se vocês viveram a realidade que eu vivi, mas a gente não tinha bens de consumo. Mas nós tínhamos tempo. Nós tínhamos família assentada ao redor da mesa. Nós tínhamos conversa. Alguns aqui não tinham, como eu, uma televisão, mas nós tínhamos papo. Hoje são muitas coisas que nos distraem. Hoje são muitas janelas abertas para o mundo. Hoje são muitas as vozes que concorrem com a nossa voz de pai e mãe. Hoje são muitas propostas que seduzem os ouvidos dos nossos filhos. Quando os meninos, nossos filhos eram pequenos, eu ia todo dia buscá-los na escola, levar e buscar. E eu achava muito curioso isso lá em Vitória. Era uma grande escola, o Darwin. Era raríssimo o dia em que eu não encontrava um carro de som na porta da escola, panfletando os meninos. Para um convite, para uma boate, para uma festa, para um show, para isso, para aquilo outro. É sabido de todos nós como os traficantes rondam as escolas hoje. São muitas propostas. E nós precisaríamos estar mais atentos com quem os nossos filhos andam. Quem são os amigos dos nossos filhos? Aonde eles estão indo? O que eles estão fazendo? Que horas eles chegam em casa? Há poucos dias um líder de igreja falou para mim assim: eu preciso ir buscar minha filha hoje, 3 horas da madrugada na boate. Eu olhei para ele e falei: como? Eu não entendi o que você falou. Eu estou indo buscar minha filha 3 horas da madrugada na boate. Parece que isso já é comum. Isso não choca mais. Isso não agride mais. Quando na verdade a postura deveria ser: mas esse não é o lugar para minha filha estar. Não é zelo eu ir buscar ela 3 horas da madrugada, é falta de zelo permitir que ela vá. Nós estamos vivendo uma geração que pai e mãe não quer dizer não mais para os filhos, porque dizer não custa. Dizer não gera cara feia. Dizer não leva o filho a entrar para o quarto, fechar a porta e chorar. Mas choro não mata filho. Cara feia não mata filho. Mas falta de limites mata. Pai e mãe precisa ter coragem de dizer não.
Pai e mãe precisam colocar limites, porque limite é prova de amor, de cuidado, de zelo. Lá em Jó capítulo 39, verso 27 e 28, diz que a águia coloca o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores. Olha que figura magnífica, que figura impressionante. É certo que nem você nem eu conseguimos acompanhar os passos dos nossos filhos 24 horas por dia, é claro que não. Mas há determinadas coisas que nós precisamos nos acautelar. Por exemplo, pense comigo na história do Davi. Lá no 1 Samuel capítulo 30, Davi está lutando pelos seus filhos. Mas aí Davi toma posse como rei, depois da morte de Saul. Aí Davi começa o seu reinado, lá em Hebrom, 7 anos. E aí registra a Bíblia que está lá ele, a família dele, menciona a família dele. Depois Davi vai se fortalecendo, um grande homem, com muitas conquistas, com muitos territórios, com muita riqueza, com muita fortuna, com muita fama. Aí agora ele vem para Jerusalém, mas não fala mais nada da família dele. E aí você vai para o capítulo 12, 11, 12, a queda dele. Aí você vai para o capítulo 13, e ele já não mais se conecta com os filhos dele. O Aminon está apaixonado por Tamar, que é meia irmã dele. Davi não está sabendo de nada. Davi não sabe de nada, Davi não vê nada, Davi não percebe nada. Jonadab, que está lá perto do filho dele, que está vendo tudo, que está fazendo papel de conselheiro do diabo na vida do menino. Davi manda Tamar ir na casa do Aminon, quando na verdade ele tinha que ter percebido o que estava no ar. Aminon violenta Tamar, Davi fica com raiva, mas não acolhe Tamar na sua casa, a menina tem que ir para a casa do irmão. Absalão nutre ódio por Aminon 2 anos, Israel inteiro sabe disso, Davi não toma nenhuma medida. Absalão planeja e executa, mata o seu irmão Aminon, Davi persegue Absalão, tem que fugir de Israel, depois com muita insistência de Joabe ele volta, mas Davi diz, pode voltar, mas não quer ver sua cara. E aí você começa a perceber que muitas vezes outras coisas tomam conta da nossa agenda e os nossos filhos vão vazando pelos dedos. Porque nós precisamos tomar uma atitude de colocar o ninho dos nossos filhos longe dos predadores. Mas ainda Deuteronômio capítulo 32, versículo 11, fala que a águia, quando os filhotes estão para sair do ninho, elas vão lá e começam a voar em cima do ninho, dizendo para os filhotes assim, está na hora de sair, veja o meu exemplo, olha como é que eu faço. E aqui a águia me ensina um princípio, o princípio de que nossos filhos veem mais o nosso exemplo do que escutam as nossas palavras. As falas apenas sussurram, mas o exemplo grita. Albert Schweitzer disse certa feita que o exemplo não é uma forma de ensinar, o exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Então eu gostaria de concluir dizendo o seguinte para você e para mim, para nós, como pais e mães aqui. Por esta causa eu me ponho de joelhos, diante do Pai que toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Eu não sei que tipo de compromisso você, mãe, você, pai, já assumiu com seus filhos, com Deus em favor dos seus filhos, melhor dizendo. Com Deus em favor dos seus filhos. Mas se você ainda não tem se colocado de joelhos em favor deles, encorajo vocês a fazer isso. Não tem uma causa mais urgente e mais importante do que esta. Para que esta geração conheça Deus, para que essa geração seja cheia do Espírito Santo de Deus,
para que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, para que os nossos filhos possam ser reparadores de brechas e possam se tornar instrumentos poderosos nas mãos de Deus, na nossa nação e em todo o mundo. Convido você para nós termos um tempo agora de oração. Curva sua fronte. E eu vou fazer esta oração e pedir então permissão a vocês para sair imediatamente, que já está exatamente cronometrado dentro do meu horário de estar no aeroporto, tá bom? Então feche os seus olhos, curva a sua fronte, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos por este encontro tão precioso, por estas mulheres amadas do teu coração, por estas mães de oração, que aqui vieram buscar a tua face, colocar diante de ti seu pleito, seus rogos, seus pedidos, suas súplicas. E nós estamos aqui, Deus, para dizer que nós não abrimos mão dos nossos filhos, eles são teus, nós os consagramos a ti, e nós te pedimos que tu produzas no coração deles o verdadeiro novo nascimento, a verdadeira conversão, que eles nasçam de novo, que eles sejam selados com o Espírito Santo da promessa, que eles te conheçam e te amem e te sirvam e vivam para o louvor da tua glória. Nós apresentamos cada mãe aqui presente, cada pai aqui presente, seus respectivos filhos, para que haja o milagre da salvação nesta casa, a alegria da reconciliação nesta casa, para que haja salvação na terra e glória ao teu nome no céu. Bendito é o teu nome por esta hora preciosa. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém.